Diabetes tem cura? Vem comigo que eu vou te explicar rapidinho sobre essa doença. Bom, a diabetes ela é uma doença em que o seu corpo ele não produz insulina ou quando produz, ele produz em quantidades insuficientes ou quando o seu corpo não responde a essa insulina. Isso faz com que a sua glicemia, ou seja, aquela quantidade de açúcar no sangue, ela fique elevada. Falando um pouco agora sobre os tipos de diabetes, primeiro vamos começar falando o que é a pré-diabetes. A pré-diabetes ela é um estado em que os seus níveis de glicemia estão elevados o suficientes para não serem considerados normais, entretanto, eles não estão muito altos a ponto de ser considerado um estado da doença diabética. E alguns valores de referência que os profissionais tomam como base são os valores entre 100 e 125 ou 126. Então, se a sua glicemia está entre essa faixa, significa que você pode sim estar em um estado pré-diabético. E sim, esse estado é reversível, ao contrário do que vamos falar agora, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Falando agora sobre a diabetes tipo 1, o que seria essa doença? A diabetes tipo 1 é quando o seu corpo, o seu próprio organismo, ele acaba destruindo as células do pâncreas, as células pancreáticas produtoras de insulina. E fazendo isso, ou seja, havendo essa destruição, o seu corpo vai deixar de produzir insulina. Então vai fazer com que haja um acúmulo dos açúcares, certo? Fazendo com que o seu nível de glicemia aumente. É importante perceber que aquelas pessoas que desenvolvem o diabetes tipo 1, elas são pessoas geneticamente predispostas. São pessoas que têm uma maior chance de desenvolver a doença diabética. Mas isso não significa que você que não tem esse histórico familiar, que você que não tem essa predisposição, não possa desenvolver diabetes. A diferença é que, ao invés de desenvolver diabetes tipo 1, você pode desenvolver a diabetes mellitus tipo 2, que é o que vamos falar agora e está muito mais relacionada aos seus hábitos de vida. Agora falando sobre a diabetes tipo 2, ela é uma doença em que você produz a insulina, entretanto, o seu corpo não pega e usa essa insulina da forma correta. O que é que acontece? Existe uma resistência no seu corpo à atuação dessa substância. Então, apesar de você tê-la, você não consegue usá-la, digamos assim. Então, a glicemia, né, o açúcar que está lá no seu sangue, ele não vai entrar dentro da célula, que é onde ele deveria, o que deveria acontecer. Por quê? Porque o seu corpo criou uma resistência à insulina, então ela não vai conseguir pegar esse açúcar e colocar dentro da célula, fazendo com que os níveis de açúcar, ou seja, fazendo com que a sua glicemia fique elevada. Isso está muito ligado a algumas doenças, como por exemplo a obesidade, pessoas que são mais sedentárias, pessoas que têm hábitos alimentares muito ruins, elas são mais propícias a desenvolver esse tipo de diabetes. E quais seriam alguns dos principais sintomas que essa doença pode trazer para aqueles que são acometidos? Tem náusea, sede, excesso de micção, ou seja, você vai mais vezes ao banheiro. Algumas pessoas sentem mais fome também. Então, esses são alguns dos principais sintomas que você pode verificar em alguma pessoa que tem a doença. E como que se faz o diagnóstico dessas doenças? Bom, primeiro, o mais fácil, né, o mais óbvio, digamos assim, é quando faz a medição dos níveis de glicemia. Quando você vai fazer aquele exame em laboratório e você vai ver lá, vou ver como é que está a minha glicose. Então, existe, como eu falei no começo do vídeo, alguns valores de referência. E valores que estejam acima de 126, certo? Eles são valores que a gente já pode considerar uma pessoa diabética. Se tiver entre 100 e 125, 126, é considerado
uma pessoa pré-diabética e tiver abaixo de 100 é considerada uma pessoa com os valores de glicemia normais. E o que é importante da gente tirar disso aqui? Primeiro, pessoas pré-diabéticas são pessoas que têm casos que podem ser reversíveis. Pessoas que têm a diabetes mellitus tipo 1 são pessoas que serão insulino dependentes, são pessoas que terão a necessidade de usar insulina com frequência, constantemente, elas não vão poder deixar de utilizar esse tipo de medicamento. E diabetes mellitus tipo 2 são pessoas que vão ter sim, que tem uma mudança no seu estilo de vida, são pessoas que vão ocasionalmente precisar de tomar algum medicamento para ver o controle dessa glicemia. E essas duas doenças, elas não têm cura, elas têm controle, certo? É extremamente importante que vocês saibam disso, para que quando vocês forem ao médico e tenham esse diagnóstico, vocês não sejam enganados por pessoas na internet que digam que vão curar a sua diabetes, porque não vai. Você pode ter o controle e pode viver como uma pessoa normal, mas é extremamente importante que vocês saibam disso. Então, agora que vocês sabem o que é a diabetes e sabem que ela não tem cura, ela tem controle, e se você é pré-diabético, você pode reverter o seu caso, né, se for pré-diabético, então eu deixo esse vídeo para vocês.